Olá para você que acompanha a programação da Rádio Câmara em 93,9 FM e também da TV Câmara nos canais 10 da NET, 60.3 UHF Digital em sinal aberto. Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Câmara FM, com trabalhos técnicos de Carol Garcia. E hoje vamos falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, que se completa agora neste ano de 2016, e para isso estamos recebendo a professora universitária e psicóloga Carmen Neme. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Para fazer um balanço desses 10 anos, Sim. né? Na visão da senhora como profissional, em 10 anos, melhorou? Está a mesma coisa ainda? Como é que a senhora avalia a Lei Maria da Penha desses 10 primeiros anos? Não, sem dúvida foi um avanço importantíssimo, considerável, até pensando, né, no fato de que a violência contra a mulher é um fenômeno secular, é um fenômeno cultural, né, na nossa cultura, que vem de séculos. Então, realmente, o reconhecimento legal, o reconhecimento público e até mesmo a divulgação disso, né, pelas mídias, representou um avanço considerável no reconhecimento desse fenômeno abominável, né, que é a violência, e a violência é abominável contra qualquer pessoa. E, em geral, essa violência, ela, vamos dizer, é maior contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, né? Contra o negro, contra, enfim, populações que há muitos anos e há muitos séculos sofrem discriminação ou sofrem todo tipo de violência, seja física ou psicológica. A gente percebe que no Brasil, vou dar um exemplo, não tem nada a ver, mas só para a gente exemplificar. Leis de trânsito, por exemplo. Quando você institui uma lei, no começo todo mundo fica preocupado, todo mundo coloca o cinto, todo mundo acende o farol do carro agora para andar na estrada. Daqui a algum tempo já esquece, a polícia também já não fiscaliza tanto. Isso na Lei Maria da Penha também aconteceu. Logo no começo todos os homens os agressores, né? Ficaram com medo, apreensivos. E agora? Continua? Eu penso que ainda a gente tem muita coisa a ser feita com relação à violência, né, contra a mulher. Acho que teve esse efeito, sim, né, inicial de, nossa, uma novidade, tudo que é novo chama atenção, mas infelizmente, né, no Brasil a gente tem um mau costume, um mau hábito, né, que é nós temos leis em termos, até comparativamente a outros países, bastante avançadas, em todas as áreas, mas a gente falha muito no cumprimento e na manutenção dessa nova ordem. E acho que com relação à Lei Maria da Penha, também a gente sofre desse mau hábito brasileiro. A impunidade. A impunidade, as nossas leis são fantásticas. Você pegar as leis que regulamentam o SUS, são muito progressistas, são muito mais avançadas do que em muitos outros países. Mas a nossa falha está em manter o funcionamento e o respeito a essas leis. Na visão da senhora, quais são as críticas que podem ser feitas agora já nessa primeira década? Assim como também em outros casos, eu considero que há uma falha muito grande com relação à impunidade mesmo, né? Como você falou, no início todo mundo assusta, todo mundo presta atenção, depois acostuma, né? Aquele velho hábito de arrumar um jeitinho, arrumar uma saída, né? Então o que a gente vê também nessa área é que ainda há muita impunidade ainda, e a mulher ainda não conseguiu, na verdade, se apropriar dessa de intolerar, né, com relação a essa intolerância da violência. Ela tem muito medo ainda. Eu acho que ainda há muita falha com relação à proteção contra essa mulher que sofre violência. Então a gente tem duas pontas aí, né? De um lado, o medo que ela tem ainda, porque na verdade muitas dessas mulheres, até pela questão cultural que é muito forte, e isso demora para mudar, muitas vezes ela se sente até culpada, né? Eu apanhei ou eu sofri essa violência porque eu fiz alguma coisa. Então a mulher ainda precisa de muita educação, né? De muita prevenção, e precisa ainda de mais segurança quanto
a esse temor dela de fazer a denúncia, até porque não se sente plenamente protegida quando faz isso. A gente está falando dos casos efetivos, em que realmente há uma violência. Agora, de um outro lado, de um modo geral, diminuiu a violência por conta da Lei Maria da Penha? Ou essa violência dentro de casa, entre casais, né? Ela é uma coisa instituída na família brasileira? Olha, a gente infelizmente no Brasil tem mais um pecado, a gente não tem estatísticas, pelo menos né? A gente falha muito com relação a esses dados. E a gente tem também uma outra coisa, hoje a intimidade está muito mais exposta, então isso confunde muito essa avaliação se diminuiu ou não. O que a gente percebe a cada dia, até por conta dessa maior exposição talvez, é que a criminalidade, o abuso, a violência contra a mulher, ela parece que prospera, né? Se você olhar, por exemplo, o noticiário dessas últimas semanas, quantas mulheres foram estupradas, quantas foram mortas, quantas sofreram violência, foram queimadas, foram maltratadas. Agora mesmo, essa semana, uma adolescente, né, foi descoberta lá, toda cheia de lesões, né? Então, eu não sei, não dá pra gente avaliar se houve um aumento ou se houve algum efeito na diminuição desses casos. Mas eu não, assim, de maneira grosseira, né, num primeiro olhar, eu não consideraria que houve uma diminuição. Eu acho que ainda não chegamos àquilo que nós precisamos chegar. Agora, entrando mais também na questão psicológica, né? Uhum. A mulher, a senhora falou do medo, né? Sim. Muitos casos, como jornalista, eu presenciei mulheres que foram agredidas e na hora da delegacia ela tem uma pergunta ali que eu acho que é a hora que ela trava, né? A senhora vai querer representar contra o seu agressor? Essa é a pergunta que a delegada faz geralmente nas delegacias de defesa da mulher. E aí vem a dúvida. Aí eu posso pensar, ela tem 90 dias, se eu não me engano, ou 180 dias, é um prazo legal que ela tem para fazer isso. E a grande maioria, aí sim existe uma estatística, a grande maioria não representa contra o agressor. Isso. Como explicar isso psicologicamente? Sendo que ela apanhou, foi lá na polícia, tentou fazer o boletim, aí volta atrás. As relações humanas, e especialmente as relações conjugais, são muito complicadas, muito complexas, né? Envolvem uma série de questões das famílias de origem, uma série de questões da própria dinâmica que se estabelece entre o homem e a mulher, né, no casal. Então, a mulher em geral, ela é mais, vamos dizer, ela vai mais pro lado amoroso, pro lado mais afetivo. E existem muitos processos psicológicos que podem estar ocorrendo aí nessa dinâmica. Um deles, por exemplo, é a fantasia ou desejo dessa mulher de ser reparada, né, naquele dano. Porque ela casou, ela está vivendo com esse homem, muitas vezes tem filhos, e o desejo, né, a vontade é de que que essa família possa ser preservada. Então, muitas vezes, o que se observa quando se conversa com essa mulher é a fantasia, né, é a ideia de que talvez haja uma forma de reparar, haja uma forma de consertar. Aquele susto vai ajudar. Aquele susto vai ajudar. Muitas vezes, né, esse homem, num segundo momento, ele vem, ele, né, faz um agrado e tal, e isso alimenta essa crença, esse desejo, essa fantasia de que possa haver uma reparação. Porque quando você sofre uma agressão, o sentimento, a tristeza, claro, tem raiva, né, mas tem uma tristeza muito grande. E o desejo, no fundo, é que você me peça perdão, que você repare de alguma maneira aquele dano que você me causou. Então, essa dinâmica, né, de sofrer a agressão, muitas vezes depois receber um agrado ou uma sinalização de que possa haver uma reparação, muitas vezes mantém esse ciclo, perpetua esse ciclo. Então, a mulher precisa ser muito bem orientada e entender. Claro, pode haver ocasionalmente algum fenômeno assim, tanto do homem contra a mulher, quanto até da mulher contra o homem, né?
uma exacerbação, uma falta de controle, de um impulso na hora, o que não deve ser tolerável de maneira alguma, mas quando isso se repete, vamos sair dessa fantasia, né? A tendência é que realmente haja aí algum problema que volte a acontecer, que volte a acontecer. Certo. Estamos conversando com a psicóloga Carmen Neme, que falando sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Um outro fator é a questão da dependência econômica. Não sei como é que a senhora avalia isso, mas o marido preso, às vezes ele é o que mantém ali a casa. Uhum. Isso também influencia? Sempre influenciou, né? Sempre. A mulher sempre foi colocada, né? Sempre foi subjugada em todos os sentidos, e especialmente no sentido econômico, né? Se a gente for pensar, isso até tem uma razão lá ancestral, né? De que esse temor do homem de que a mulher pudesse engravidar de um outro homem, então isso fez culturalmente com que, historicamente, com que a mulher sempre fosse dependente. Então ela depende, então ela tinha lá 10, 11 filhos, né? Dependia totalmente, né? Não trabalhava, né? Não trabalhava, dependia totalmente do marido. Com o advento da pílula anticoncepcional e a inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, e hoje a gente vê, né, que em muitas áreas ela até está, né, superando aí a participação masculina, isso mudou um pouco. Mas o sentimento de dependência, né, que é cultural, né, o machismo é uma coisa cultural arraigadíssima. Tanto que quem cria, muitas, né, quem, vamos dizer, tem uma participação maior na educação dos filhos, em geral, é a mulher. E ela tem perpetuado nessa educação esses princípios, né, ou essa cultura machista, né, com a participação dela. Não podemos ignorar isso, né? É tão forte isso, é tão arraigado, né, porque o nosso psiquismo não se cria no vazio, ele se cria fortemente dentro de uma cultura. Então, a mulher, na verdade, ela acredita nisso, né? Ela acredita, ela sente muitas vezes ocorre essa sensação de dependência, mesmo que ela seja independente financeiramente, mesmo que ela possa se manter. Mas é um sentimento tão presente que, com certeza, isso influi nessa fragilidade que muitas vezes ela sente e da forma como ela age, né? Com essa vulnerabilidade. Certo. Fizemos um panorama dos 10 anos agora. Ainda há muito a melhorar em todos Sim. os aspectos, não só da segurança, mas também da cultura da mulher, né? E do homem, principalmente. Mas para a gente fechar esse assunto agora, dona Carmen, eu queria que a senhora falasse sobre as consequências de uma agressão, não só da primeira, mas a reiterada, de uma vivência agressiva dentro de casa de um casal, não só para os dois, mas porque tem filhos, né? Muitas vezes há crianças em casa. Quais são as consequências que isso acarreta para a família? Olha, as consequências são muito sérias sempre, né? Sempre muito profundas. Tanto para a autoestima da mulher, né? Como para o autoconceito dela, a maneira como ela se valoriza, se percebe e se constrói a partir disso, como logicamente, né, para esse casal, tanto para quem comete a violência, né, como para a vítima, no caso a mulher, e principalmente no caso da existência de filhos, isso tem um efeito perverso, né? Isso tem um efeito bastante grave na constituição e no desenvolvimento da personalidade dessas crianças, né? E que podem resultar em coisas às vezes até muito diferentes, ou estimulando esses filhos, né, a perpetuarem também esse padrão de violência que é normal, familiar, né? Ou pelo contrário, atemorizando e fragilizando, né, de uma tal forma que possa criar até outros tipos de problema. Para a vítima, né, para a mulher, é sempre muito triste, é sempre muito profundo esse dano, né? Eu diria que esse dano psicológico, muitas vezes, vai muito além do dano físico. Claro que o que a gente vê hoje são agressões físicas, às vezes, inimagináveis, né? Coisas, assim, de um alto grau de violência. Aliás, é um fenômeno também preocupante, essa questão da banalização da violência.
Então parece hoje que pode matar, pode furar, pode queimar, pode... né, se tornou uma coisa, essa confusão aí, e acho que até nessa exposição, que por um lado é boa, mas por outro não sei até que ponto, muitas vezes não estimula, né, uma violência terrível, mas os danos psicológicos, além dos físicos, são muito profundos, né? A mágoa, o ressentimento, muitas vezes misturado, como eu disse, com sentimento de culpa, por conta, né, de que a mulher tenta, de alguma maneira, justificar, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa? Então, muitas vezes ainda, ela se sente culpada por conta dessa cultura que, né, colocou na cabeça de todo mundo essa supremacia do homem com relação à mulher. Para fechar agora de vez, num primeiro caso, porque é lógico, se tiver o segundo, acho que aí já não se aplica a minha pergunta, mas num primeiro caso, é possível um tratamento psicológico para o casal, para o agressor, para a vítima, para que se reconstitua a paz dentro de um lar? Sim, é possível. Aliás, eu tenho feito alguns trabalhos, isso é uma coisa interessante, em consultório. Nós temos também, eu tenho o Ampliata, que a gente dá cursos, tem programas, inclusive programas preventivos, para que as pessoas entendam esses processos complexos que ocorrem nas relações amorosas, que hoje são muito mais complicadas, e, de uma certa forma, se previna a ocorrência desse tipo de fenômeno de violência. A gente não pode esquecer que, assim como em outras relações humanas, na constituição do casal existe uma questão de poder aí envolvida, né? E hoje, quando a mulher está mais independente, ela, né, é mais dona da sua vida, etc., isso às vezes gera muita insegurança também no homem. E que, por não conseguir lidar com essa nova realidade, muitas vezes não tem maturidade, não tem outros recursos, muitas vezes o caminho aí é a violência. Então dá para fazer um trabalho preventivo, deve ser feito, e um trabalho terapêutico, sim, né? Não só quando já ocorre essa violência, como até no sentido preventivo. Quando há sinais dela, né? Quando há sinais dessa possibilidade. Eu trabalho bastante com casais, e o que a gente tenta é, no máximo possível, preservar a família, né? Até porque, mesmo quando há problemas com relação aos filhos, violência, etc., né, deve ser feito todo um trabalho, quando é possível isso, né, quando não há algum outro tipo de problema mais grave, mas quando é possível, preservar a família e preservar esses filhos com esses pais. Essa é vamos dizer, né, é a direção que a gente deve buscar. É claro que aí existem casos em que isso não é possível, mas sempre que possível, deve-se tentar a recomposição desse casal, a recuperação dessas relações e a manutenção da família. Tá certo. Doutora Carmen, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito importante dividir com a gente esse conhecimento, essa vivência nessa área. Tá, obrigada. Obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, e até a próxima.